Ok, então estamos iniciando a gravação. Boa tarde a todos e todas. Começamos hoje nossa aula para falar sobre números e funções. Especificamente, vou falar sobre função afim, tá? Eh, Agora, a gente começou já a estudar sobre funções reais. O que são funções reais? São funções f definidas de um subconjunto D dos reais e chegando nos reais. A esse tipo de função, nós chamamos isso de função real de uma variável real, tá? Qual que é o entendimento aqui? Função real é porque o contradomínio, esse aqui, o contradomínio é o conjunto dos números reais. E o domínio é um subconjunto dos números reais, tá? E aí a gente entende que a variável, ou seja, os valores, são tomados num subconjunto dos reais. Então, é uma variável real. Ele é a entrada, a variável, e aqui a saída você tem f de x. Então, aqui nós temos a função, o que, que ela é? É uma regra que permite associar a cada x um elemento no contradomínio, que no caso agora vai ser o conjunto dos números reais, e esse número, essa associação é o f de x. Isso pode ser expresso por uma lei, por uma fórmula, né, e de diversas maneiras a gente tem como se definir uma função. A gente pode até falar verbalmente aqui, ó, uma entrada X você tem a uma saída. Você pode, por exemplo, imaginar aqui, ó, você imagine aqui como entrada, você pega e pensa no peso de um determinado produto. Bem, o preço do pão francês, ele, dado a quantidade que você pega, né, você tem a quantidade a pagar. Então, isso aí é um exemplo simples aí de função. É, e se você quiser saber a fórmula, é claro, tem como você expressar a fórmula. Existem várias maneiras de você expressar uma função. Verbalmente, né? Você pode dizer como é a relação, por exemplo, a cada, a cada polígono no plano, você associa a esse polígono uma área. Então, isso é uma forma verbal de se falar. Ó. Vou associar a cada polígono uma área. Então, dado um polígono, você associa área. Outra forma de você representar uma função, né? Através de uma tabela de valores. Você descreve através de valores tabelados. Ele funciona bem para quantidades finitas. Você também pode ter ela representada graficamente, apresenta-se um gráfico e você enxerga ali, através dessa representação gráfica, uma função, uma determinada função. Exemplo disso aí imagina que você tente marcar uma frequência de um terremoto, tá? Então, essa frequência do terremoto, ele é medida, tem uma escala, você usa uma escala para se medir isso, mas a frequência, a intensidade desse terremoto, você vai visualizar com os equipamentos que medem os terremotos, né? Marcam, descrevem os terremotos, são os sismógrafos. E aí você tem uma representação gráfica que é suficiente. Um eletrocardiograma, né? Também é um equipamento aí que você tem uma forma de você visualizar graficamente os batimentos cardíacos. Então, são formas gráficas de se visualizar uma função. E, e também tem a lei, né? Aqui, especificamente a lei que a gente pensa nessa fórmula. Um tipo de função muito interessante de matemática e aparece com muita frequência em matemática é chamada de função afim, né? Uma função afim, ela é uma função definida de R em R, tá? Também a gente pode pensar nela definida num subconjunto de R. Mas, em geral, a gente pode definir a função afim de R em R. Ela é chamada, uma função é chamada de função afim se ela se escreve da seguinte maneira: f de x é igual a ax mais b. Ax mais b, então, é o a, você tem uma constante,
né? Você tem a constante A e uma constante B, você tem duas constantes reais, esses números são dados, e quando você monta essa função, a tua entrada x, a tua variável x, ela vai ser multiplicada por A e somada com esse número B. E isso faz com que a função seja uma das funções mais simples para a gente considerar aqui. Por que ela é simples? Porque é uma função que você vai apenas fazer as duas operações do corpo dos reais, né, do conjunto dos reais. Lembre-se que o conjunto dos números reais ele tem duas operações, soma e multiplicação. Então, para fazer aplicar essa função afim, né, a variável x, basta você multiplicar pelo número a, que é um número real, e somar com o número b. Então, você faz uso dessas duas operações básicas de números reais. Exemplos aí de funções desse tipo, você pode pensar assim, ó, você vai ter 2x mais 1. Essa aqui é uma função afim. Tá? Você pode também pegar assim, ó, x sobre 3 mais π, né? Não precisa ser, os números não precisa ser inteiro, pode ser qualquer número real. Aqui você pode falar, professor, mas o A tinha que ser multiplicado, né? Enxergue que o x sobre 3 é 1/3 que multiplica x, tá? Então, o número A, o número real A, nesse caso aqui, vou chamar de g para diferenciar, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele é 1/3, o valor de A. Então, esse A aí, embora a gente pode falar que está multiplicando, mas a gente também pode enxergar uma divisão aí, tá? Então, tem as divisões x sobre 2, x sobre 3, divisão. E o B, se ele for negativo, também você pode subtrair, né? Tá? Então, não é só soma e multiplicação mesmo, mas como tem essa possibilidade de escrever uma divisão e uma subtração como soma, você tem as 4 operações, na verdade, aqui. Você pega o x e opera multiplicação, soma, subtração e divisão. São essas as operações que você faz. Casos particulares aí de funções afins. Uma primeira função afim que a gente pode considerar é a função constante. Isso ocorre quando o A é igual a zero. Se o valor de A for zero, você vai ter só o A multiplicado por x, então vai ser 0 vezes x, isso vai dar 0. 0 mais b dá o próprio b. Então, nesse caso, a gente fica com f de x igual a b para todo x. Veja que essa função é constante porque o valor associado a x é sempre b, independente do x. Então, eu não tenho uma dependência do x. Se você pegar o f de 0, vai dar b. O f de 45 vai dar b. O f de π dá b também. Então, qualquer valor sempre vai dar b. Isso aí é um tipo de função chamada de função constante. Essa função constante também ela é útil de se considerar. Nesse caso, temos que a imagem dessa função sempre vai associar o número b. Então, a imagem dessa função não tem outro valor a não ser esse número b. A imagem da função f, que a gente também escreve como sendo f de r, vai ser o conjunto unitário formado apenas pelo elemento b. Exemplos de gráficos, né, de funções desse tipo, você tem aqui o f de x, que se atribui sempre à constante 2 aqui, ó. A função constante é igual a 2. Você faz o gráfico dela, né, no plano cartesiano aqui, x e y, do seguinte modo, tá? O f de x sempre atribui valor 2 para qualquer entrada. Então, qualquer valor, independente do valor que você colocar aqui, você vai ter 2. Se você pôr, vamos dizer que aqui é o 1, aqui é o 3, aqui é o menos 1, tá? Então, sempre você atribui essa altura 2. O y vai ser 2.
Quando você marca esses pontos, você vai ter uma reta que é paralela, o gráfico dela vai ser uma reta paralela ao eixo X. Outro exemplo aqui no item B, você tem a função f de x igual a -1 para todo x real. Então, a todo x real você associa o valor -1. Então, se você pegar aqui, ó, peguei aqui -1, você tem o valor -1 para y. 1 para x, vai ser -1 para y. Vou colocar aqui que é 4 aqui. 4. -1 para y. Então, sempre é o valor -1 que é associado a essa função aqui. Então, o gráfico sempre de uma função constante, ela é uma reta paralela ao eixo x. Certo? Aqui não tem mais nada. Outro exemplo de função afim ocorre quando o a vale 1 e o b vale 0. Neste caso, a gente tem uma função, né, única aqui, e ela que associa a cada x, ela associa o próprio x, tá? Então, ao f de 1, você associa 1. Ao f de -5, vai ser -5. Então, o mesmo valor que você tem na entrada, você tem na saída. Isso faz com que você tenha a imagem dessa função f, né, ela vai ser f de x é o próprio x para todo x. Essa função não tem nome, ela se chama de função identidade. Ela é muito importante também, principalmente quando a gente for falar de funções inversas. A imagem dessa função f, quem que vai ser? O x, o próprio conjunto dos reais, né? Porque dado essa função aqui, ela, dado qualquer número no contradomínio, no caso, qualquer número real, você tem um número do domínio que vai ser associado a ela, ou seja, o próprio número. Dado um y, você pega o y, que o f de y vai ser o próprio y, para qualquer y no contradomínio. Portanto, a imagem não é só apenas um subconjunto dos reais, mas o conjunto de todos os reais. O gráfico dela, né, é só um aqui, no caso, é uma única função aqui. Ao valor 1, a gente associa 1. Ao valor 2, 2. Ao valor 3, 3. Assim por diante. Ó. Valor -1, -1. -2, -2. -3, -3. E ela vai ser, o gráfico vai ser uma reta, tá? Quando você liga os pontos, vai ser uma reta. Depois a gente vai provar que isso aqui sempre vai ser uma reta, tá? O gráfico de qualquer função afim é uma reta. Mas aqui eu estou dando o exemplo já de que o gráfico, né, vai ser uma reta. E essa reta aqui, ela é interessante, porque ela é uma reta que ela pode ser pensada como uma reta que ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Eita, o que o professor falou agora que eu não entendi nada, né? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu penso assim, ó. Imagina que você tenha uma função. Não, uma função não, eu falei errado aqui. Imagina que você tem aqui um plano cartesiano. Aqui você chama de primeiro quadrante, tá? O segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Então, existem esses quadrantes. Aqui, os quadrantes ímpares, então, são esses, né? O 1 e o 3. Se você pensa na bissetriz que divide esse ângulo aqui de 90, veja que aqui é um ângulo de 90, né? E a bissetriz que divide esses ângulos aqui é exatamente a reta y igual a x. Por isso que ela é vista como a bissetriz dos quadrantes ímpares. E aproveitando que eu estou falando nessa, né, se existe a bissetriz dos quadrantes ímpares, também deve existir a bissetriz dos quadrantes pares, né? Existe também.
E essa reta aqui tem a equação y igual a menos x. Tá? Essa outra, y igual a x. São duas retas bem interessantes. Essa função menos x, ela se obtém, também é uma função afim, que ela é obtida quando o a é igual a menos 1 e o b é igual a 0. Outro exemplo de funções que a gente pode considerar também afim, que é interessante, é quando o a vale 1, em geral, né? Quando o a vale 1 e o b varia, né? Pensa assim, o b assumindo valores arbitrários, você tem a função f de x igual a x mais b. Essas funções, elas são chamadas de translações, tá? Por que são translações? A gente pensa no x sendo transladado b unidades. Então, imagina que você tem o b igual a 1. Você vai pegar o x mais 1 unidade. Então, você vai pegar o 1 e transladar o 1. Vamos pegar o b igual a 1 e vamos pegar o 3. Né? 3 mais 1. Então, você translada para 4. Eu pego o 7. Você translada para 8 unidades. Então, você adianta uma unidade nele. Você chama de translação. Pode ser o negativo também, tá? A imagem dessa função f também vai ser todos os reais. Deixa eu fazer aqui o gráfico de dois exemplos. A função que é a translação é x mais 2, ou seja, soma-se duas unidades, e essa aqui, x mais 3. Como b pode ser negativo, né, qualquer número real, mais menos 3 fica menos 3, né? Então, você tem a translação de 3 unidades abaixo. Como é que faz o gráfico dessas funções? Bom, para a gente fazer o gráfico, veja que eu estou usando aqui um papel, né, um fundo quadriculado. Esses papéis aqui são muito interessantes para a gente fazer gráficos, que nos auxiliam já pensando na unidade, né? Vou fazer desse e vou fazer desse já. Então, temos aqui os eixos. E aí a gente vai fazer o x mais 2. Como que a gente pensa aqui? Um segredo. Para a gente fazer o gráfico de uma função afim, você pode fazer uma tabelinha assim. Você pode fazer uma tabelinha de valores de y e valores de f de x. Que no caso aqui vai ser o x mais 2. Para obter o valor y, né? Isso aqui são as entradas y. Achar a ordenada. Então, se eu coloco 0, você vai ter 0 mais 2, que dá 2. Se eu coloco 1, você vai ter o 1 mais 2, que dá 3. Posso colocar mais? Pode, mas não precisa. Basta esses dois valores, você já sabe, com esses dois valores você consegue traçar o gráfico da função. Porque basta ligar dois pontos, né? Que nem eu falei para vocês, a gente vai provar que o gráfico de uma função afim é uma reta sempre. E para a gente fazer determinar uma reta, bastam dois pontos dessa reta. Vamos ver como a gente faz. O zero, associa ao zero o valor 2. Olha só, esse ponto. Ao valor 1, eu associo 3. Ao valor 1 de x, eu associo 3 unidades aqui em y. Então, 3 unidades. Ó. Marco o ponto 1 e 3. E aí eu tenho que fazer o quê? Ligar esses dois pontos. Quando eu ligo esses dois pontos, eu vou ter essa reta aí. Essa reta, então, tem equação x mais 2. E é o gráfico da função, tá? É o gráfico dessa função. O outro também a gente pode fazer usando o mesmo roteiro aqui. A gente pega f de x, no caso aqui ficou x menos 3. Você coloca valores. Você pode colocar qualquer valor. Eu vou colocar 0 de novo, porque aí você vai ter o menos 3. E eu posso colocar 1. Posso. Vai ser 1 menos 3. Isso vai dar menos 2.
Com esses dois valores já é suficiente para fazer o gráfico. Marcando esses dois valores, a gente vai ter, ó, no zero, você vai ter o menos 3. E no 1, você vai ter o menos 2. É esse aqui, ó. Se você quiser atribuir mais, você pode atribuir mais valores, mas isso não tem importância, não vai ajudar em nada, né? Assim, bastam esses dois, porque aí você liga esses dois pontos com uma régua. Eu aqui tenho uma opção aqui de régua. Ó. Vejo que... peraí que eu não ativei. Passando aqui a minha régua aqui, vou ter assim, ó. Aqui a gente observa algumas coisas. Aqui, qual o valor que zera, né, o y, né, a função f de x vai ser zero quando? Nesse ponto aqui, ó, você tem um zero. Esse ponto aqui, ele é exatamente no 3, ó. E quando que a função, essa outra função do item A zera? Nesse ponto aqui, ó. Ele é menos 2. Esses números são interessantes porque eles são chamados de zeros da função, onde a função cruza com o eixo x. A gente chama esses pontos, né, de zeros da função, ou raízes da função. E não é difícil de se determinar essa expressão. Se você quiser saber o x, ó, você faz o x menos 3 igual a zero. Quando ele é zero? Quando o y, aí você faz a seguinte pergunta: f de x igual a zero, quando? Aí o x menos 3 igual a zero. E você vai chegar na resposta que o x tem que ser 3. Você resolve uma equação para descobrir esse valor intercepto. E graficamente a gente enxerga ele, né? Esse intercepto no eixo x. Vamos a mais um exemplo. Outro tipo de função também que também é afim, a gente pode destacar as funções lineares. Tá? O que são as funções lineares? Ocorre quando o b é zero. Você não tem essa parte do b, tá? Ele se anula. Nesse caso, a gente vai ter a função da forma f de x igual a ax, a multiplicado por x. Então, não soma nada, só multiplica. A imagem dessa função vai depender do a. Tem duas possibilidades aqui de ocorrer. São essas duas aqui. Pode acontecer do a ser zero, né? Se o a for zero, isso aí vai dar f de x igual a zero para todo x, e essa aí é uma função constante, né, que a gente já falou dela. Só que é a função constante igual a zero para todo mundo. Essa função constante, ela nula, né? A gente chama ela de função nula. Essa função nula, se você for fazer o gráfico dela, eu vou fazer aqui em azul o gráfico. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Mas aqui, ó, lembre-se que é uma reta, então a todo valor de x você associa o valor zero. Então eu vou associar esse valor zero. Esse é o gráfico da função, tá? Só para fiz um pouquinho maior para vocês enxergarem. E aí a função é y, a todo y ele associa o valor zero. Esse é o gráfico dessa função f de x igual a zero para todo x. Agora, se o x não for zero, ou se o a não for zero, o que acontece? O domínio da função o domínio, a imagem da função consiste de todos os números reais. Por que isso? Porque dado um y real qualquer, aí você vai fazer o f de y dividido por a, você pega esse para ser o x. E esse valor vai dar quanto nessa função? Você vai ter a multiplicado por y sobre a. O a não é zero, eu posso dividir, né? Isso vai dar y. Ou seja, qual valor vai ser associado ao y? Vai ser associado ao y quando eu pegar o x sobre a.
y do conjunto R, ele é a imagem de alguém. De quem? Do x igual a y sobre a. Portanto, o conjunto do imagem aqui dessa função, se o a for diferente de zero, vão ser todos os reais. E nesse caso, não, né? Vai ser só um ponto, né? Na função nula. Bom, como eu falei, basta a gente ter dois valores, 2 pontos, né? Eu faço aqui uma tabelinha só, basta ter duas informações, x e y. Você coloca duas informações, você pode pôr zero. Sempre que você coloca zero, você vai ter zero nas funções lineares. Então, o valor associado a zero é o próprio zero, sempre. Ó. Nesse caso também, ó, 3 menos 3 vezes zero, você vai ter zero, né? Zero e zero. É uma característica dessas funções lineares. Todas as funções lineares passam pela origem, passam pelo ponto 0, 0. Esse ponto aqui, ó. Agora a gente vai colocar outros valores aqui. A gente coloca, por exemplo, 1 vai dar 2 vezes 1, dá 2. Se coloca 1 aqui, você vai ter menos 3 vezes 1, que dá menos 3. Marcando esse ponto, a gente tem esse ponto aqui. E aqui deixa eu marcar também 1 associou a menos 3. E aqui 1 associei a 2 unidades. Ligando esses pontos, nós vamos ter tá? Esse é o gráfico aqui. Agora aqui você vai ter o gráfico fica com esse aspecto. Então, nesse caso, nós temos y igual a 2x, gráfico da função y igual a 2x, né? E aqui, y igual a menos 3x. Dúvidas dessa forma aí de montar o gráfico, eu estou atribuindo dois valores por conta de um resultado que a gente vai ter mais à frente, tá? Esse A aqui, vocês observem que se o A for positivo, olha só como que ficou o aspecto desse gráfico. Esse aspecto aqui, ele vai fazer, se você olhar o ângulo, isso aqui tem a ver um pouco com esse ângulo aqui é agudo. E esse ângulo aqui é obtuso. Tá? Ele tem a ver com esse ângulo. Para valores positivos, você tem esse ângulo agudo. Para valores A negativos, você vai ter esse ângulo obtuso sempre. Como a gente pode determinar os coeficientes A e B se eles não forem dados num problema? Suponha que a gente saiba que a função f de R em R é uma função afim. Eu sei dessa informação aqui, ela é uma função afim. Porém, a gente não sabe os valores de A e B. Primeira coisa que você pode pensar em fazer é pôr o x igual a zero e ver o que dá. Tá? Quando a gente coloca o x igual a zero, pensando que ela é uma função afim, da forma x mais b, você coloca x igual a zero, você vai obter f de zero, vai ficar a vezes zero mais b. Isso vai ser igual a zero mais b, dá b, dá o próprio b. Então, b é o valor que a função, esse número que aparece b, é o valor que a função assume no zero. Esse valor, às vezes, tem textos que escrevem como sendo valor inicial, tá, da função, pensando que ela começa no zero, a função, então chama-se de valor inicial. Alguns problemas em que o x era associado a tempo, você pode pensar nisso, de fato, como sendo valor inicial.
Outra coisa que a gente observa é que se você coloca o x, você vai sempre obter o b como sendo f de zero, faz com que esse ponto 0 e b seja esteja sempre no gráfico. Então ele é um intercepto no eixo y. Ele é chamado de também intercepto no eixo y, coeficiente, ele também recebe o nome de coeficiente linear, né, dessa função afim. E ele então determina onde que a função vai tocar no eixo x. Pense na função aqui, esse b vai ser esse valor aqui. E aí a função vai ter uma certa inclinação, não sei como é exatamente a inclinação, mas ela sempre cruza o eixo y nesse ponto 0b. E para determinar o valor de A? Como que a gente pode fazer para determinar o valor de A? Aqui a gente tem uma forma de fazer isso. Suponha que você conhece os dois valores f de x1 e f de x2, para x1 e x2. Então, no número x1, na entrada x1, você sabe quanto a função assume no f de x1. E você sabe também quanto a função assume no x2, ou seja, você sabe quanto vale o f de x2. Essas entradas aqui, x1 e x2, são números distintos, são valores diferentes, né, um do outro. O que a gente faz? Sabendo que esses pontos estão no gráfico da função, né, essa função você já sabe que ela é afim, então f de x1 vai ficar ax1 mais b. E o f de x2 vai ficar ax2 mais b. Subtraindo aqui de f de x2 menos f de x1, você vai ter ax2 mais b menos ax1 mais b. Distribuindo esse sinal aqui, que é menos, isso aqui a gente sabe que é menos 1, né? Multiplicando aqui, distribuindo, você vai ter ax2 mais b menos ax1 menos b. Tá? Distribuir esse sinal de menos para os dois termos ali que está dentro do parênteses. Mais b menos b a gente cancela, né? Mais b menos b vai dar zero, então isso somar zero não altera o resultado da soma. Aqui vejo que o A ele é fator comum, posso colocá-lo em evidência e obter que a f de x2 menos f de x1 vai ser A que multiplica x2 menos x1. Como o x1 é diferente do x2, esse número aqui, ó, ele é diferente de zero. Não é zero. Então, ele está multiplicando, eu posso isolar o A e passar essa expressão aqui, x2 menos x1, dividindo. E obtenho o valor de A. Tá? Tá aqui o valor de A. O A é x2 menos x1. O A é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Esse A ele é chamado de taxa de crescimento. Em geral, essa expressão aqui do lado direito é chamada de taxa de crescimento ou taxa de variação da função f no intervalo x1 e x2. É uma taxa com que cresceu a função nesse intervalo. Cresceu, a gente fala que cresceu, mas se o valor for negativo, também pode ter decrescido. E com isso a gente determina o A. Uma coisa interessante aqui nesse caso é que esse valor de A pode ser calculado para qualquer par de pontos. Esse valor sempre é o mesmo, sempre é constante. Tá? Esse valor não depende do x1 e x2. Qualquer x1 e x2 que você determinar aqui, colocar aqui, você vai sempre ter o mesmo valor quando você tem uma função afim, vai ser o valor A. Tá? Ele faz com que essa taxa aqui fique constante, essa taxa de variação da função. Você está fazendo, a gente chama também nos livros, alguns livros de cálculo chamam variação de y dividido pela variação de x. Ó. A gente escreve assim. Tá? Isso aqui o que é? É o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1.
é o quanto variou a variável x, né, embaixo, e em cima quanto variou a variável y, que depende de x. Isso aqui lembra muito em física, né? Se vocês estudarem ensino médio, você tem o x2 menos o x1, né? Isso aí é valor final menos valor inicial, né? Você está fazendo essa diferença do quanto variou a função. E no caso da função afim, essa taxa, né, ela permanece constante. Agora, outra informação que eu quero complementar aqui é que se você sabe o valor de A, você também pode encontrar o valor de B. Por quê? Você pode escrever, pegar uma dessas duas expressões, digamos que eu pegue essa aqui. Se você sabe o valor de A, você encontra o valor de B através dos valores x1 e x2, tá? Como faz isso? O B vai ser, isolando ele aqui, você vai ter f de x1 menos ax1. Aí você vai ter a expressão f de x1, deixa f de x1 mesmo, tá? Porque você sabe, conhece esse valor, e aí você faz f de x1 menos a. Só que quem é o a? Deixa eu colocar esse número negativo aqui, ó. O a é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, multiplicado por x1. Dá para fazer mais o que aqui? Vamos tirar o mínimo, tá? O mínimo aqui nessa expressão vai ser x2 menos x1. E aí você faz x2 menos x1, divido por 1 e multiplico pelo de cima. Então vai ficar f de x1 multiplicado por x2 menos o x1 é menos. Aí esse menos agora eu vou colocar aqui, porque é para essa expressão toda, x2 menos x1, menos f de x1. Aí fecha, multiplica ainda por x1. Multiplicando essa expressão, x2 menos x1, em cima, eu acho que alguma coisa cancela. fx1, x2, vamos distribuir, menos fx1, x1. Aí menos, distribui aqui fx2, x1, e menos com menos mais, fx1, x1. Será que dá para cancelar alguém? fx1, x1, fx1, x1. Tem, né? Tem um termo comum. É o fx1, x1, aparece aqui e aqui. Cancela esse termo. Cancelando esse termo, a gente tem a seguinte expressão, que o B ele é expresso por fx1 yx2 menos fx2 x1 dividido por x2 menos x1. Essa expressão aqui vocês não precisam decorar não, porque a gente geralmente não usa essa expressão não, basta a gente fazer a conta quando a gente tem os valores. Mas o que é importante você saber é que quando a gente conhece dois valores, né, na função, né, dois valores no gráfico da função afim, a gente consegue determinar o valor de A e também o de B. Estou vendo aqui que a Alexa pede para explicar a parte das observações novamente. Sim, vamos ver aqui.
Aqui, essas observações é com relação ao seguinte, à seguinte ideia. Imagina que a gente conheça, saiba, que uma determinada função é afim. Você sabe que ela é uma função afim à função f. Se ela é uma função afim, ela é dessa forma. Primeira coisa que você fala. Quando a gente coloca o x igual a zero nessa função, a gente vai ter o f de zero, você vai calcular, vai dar a vezes zero mais b. Isso vai dar o próprio b. Então, f de zero é sempre b. E isso está dizendo para você que o b pode ser calculado através do valor que a função assume no zero. Você calcula quanto que é o valor a função assume no zero, e aí determina isso. Esse é o ponto, é o valor desse número b, desse coeficiente b. Não só isso, não somente isso, mas a segunda observação diz que esse ponto 0 e b sempre está no gráfico da função. Sempre que você colocar x igual a zero, você vai ter o y igual ao b. Esse b, ele é o intercepto no eixo y. Tá? Aqui no gráfico você vai ter dois interceptos. Então, esse intercepto aqui, que é o ponto... Eu escrevi o b aqui, mas quando a gente olha no ponto aqui, esse ponto em vermelho aqui, ele é esse ponto, coordenada x igual a zero e coordenada y igual a b. E é um ponto que está sempre no gráfico da função. Mas imagine que eu não saiba quanto a função assume no zero, né? Não sei essa informação. Você pode ter dois valores. Imagine que você saiba quanto que é o f de x1. Imagine que você sabe que o f de x1 é um tal de y1. E o f de x2 é um tal de y2. Você calcula e sabe. Por exemplo, f de 1 dá 10. F de 4 dá menos 7. Aí você vai e vai fazer a conta. Sabendo que os valores aqui tem que ser distintos, tá? x1 tem que ser diferente de x2. O que a gente vai fazer? Com isso, a gente consegue determinar os valores de A e de B, com essa informação da observação 3. Qual é o procedimento? A gente pega o x1 e o x2, substitui na expressão que a função tem, né, que é da forma a x mais b. Então, eu substituo o x1. Substituo também o x2, obtendo essas expressões. Faço aqui a diferença das funções, f de x2 menos f de x1, né, desses valores, e vou obter simplesmente o valor de A. Né? Fazendo essas contas aí, seguindo esse espaço, você vai obter o valor do coeficiente A, né, nessa dependência dos valores das imagens de f de x1 e f do x2, né, as imagens deles, é a diferença das imagens dividido pela diferença das funções aqui, o x do domínio, né? O que a gente está fazendo aqui é que obtendo que o A é essa taxa, que a gente chama de taxa de crescimento ou taxa de variação. Eu gosto também de chamar de inclinação. Esse número A, ele vai ser ele vai medir, de certa forma, a inclinação da reta. Ele diz para a gente quanto que a reta está inclinando. Está inclinada, né? Não está inclinando, ela fica inclinada, né? Mas assim, como é a inclinação dessa reta? Ele dá essa informação. E a pergunta que eu fiz é que, dado A, eu obtive na observação 3 o valor A. Como eu faço para obter o valor B se eu não sei, por exemplo, quanto é f de zero? Aí você faz o seguinte, você faz essa conta, essa conta chega nessa expressão. Mas chegar nessa expressão, assim, você pode falar, mas eu vou ter que decorar isso. Não precisa, porque na prática a gente vai fazer mesmo as contas aqui com números, isso aqui vai ficar bem fácil. O do item A, sim, é uma conta que é interessante você saber, né? Porque isso aí você já tira o valor de A diretamente. Agora, no item B, não precisa, mas fica uma questão, que o A e o B ficam definidos por essas informações. Ó, o f de x1
você sabe que é o y, algum valor y1, o f de x2 é algum valor y2. Sabendo isso, você consegue descobrir quanto que é o a e b. O que a gente faz mesmo é resolver um sistema, tá? O que você vai fazer de conta aí, nesse caso, é resolver um sistema. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma conta aí desse tipo. Exemplo de fazer a conta mesmo aí. Suponha que f de R em R é afim, né? Uma função afim. E f de 1, suponha que o f de 1 seja 2 e o f de 3 seja igual a menos 2. Determine f, né? A expressão da f. Como que a gente faz? A ideia, agora com números, né? A gente vai fazer... Vamos imaginar que eu não vou usar aquelas fórmulas ali que estão definidas, né? Postas ali. Vou fazer com esses números o cálculo de A e de B. Você sabe que, né, por você estar dizendo que a função é afim, então ela é da forma ax mais b. Agora, essa informação, f de 1 igual a 2, diz para você que... só que o f de 1 você pode usar a expressão ax mais b para calcular. E quando você usa essa expressão, você vai ter a que multiplica 1 mais b igual a 2. Em outras palavras, nós temos que a mais b é igual a 2. Quando a gente também usa outra informação, que f de 3 é igual a menos 2, você vai ter f de 3, agora usando a lei da função, que a gente sabe que ela é afim, você vai ter a que multiplica 3, o x é 3, mais b. Isso igual a menos 2. Então, temos 3a mais b igual a menos 2. O que eu chego aqui são duas equações e duas variáveis. Isso aqui é um sistema. Por quê? Porque a função satisfaz essa condição e essa condição. Isso aqui é um e. Isso gera para a gente um sistema. Eu vou colocar nessa ordem aqui, ó, 3a mais b igual a menos 2. E o outro é a mais b igual a 2. Você subtrai uma da outra. Resolve assim, ó, pelo método da diferença, né, das equações. Quando eu faço isso, vejo que o b se cancela. E você vai ter 3a menos a, dá 2a. 2a igual a... O b cancela com b, né, quando faz essa subtração. Você cancela, ó, quando subtrai. E você chega em menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4, né? Você está fazendo menos 2, menos 4. O a é igual a menos 4 dividido por 2, tá? O 2 está multiplicando, coloco ele dividindo. E aí, cheguei no valor de a. O a é menos 2. Então, fica determinado o valor de a. Agora, e o valor de b? Você vem, escolhe uma das duas equações, né? Que é um sisteminha. Você sabe que o b ele satisfaz essas duas equações, escolhe uma. Eu vou escolher essa segunda aqui, tá? Se eu escolher essa segunda, você tem que o b é 2 menos a. Então, o b é 2 menos 2. O b vai ser 2 mais 2. O b é 4. Com isso, chegamos na nossa resposta. f de x é ax mais b. O a é menos 2, então vai ficar menos 2x mais
B, que é 4. E aí a gente tem os coeficientes determinados, né? Então, sabendo dois pontos, né? Que essencialmente a gente sabe dois pontos do gráfico da função. Com isso, você determina os coeficientes, seus coeficientes. Certinho? Agora, voltando lá para o teórico, que eu estava falando do teórico, né? Aí você fala, mas o teórico é complicado, professor, mas ele é importante. Deixa eu falar porque ele é importante. Esse teórico, ele diz para você assim, que sempre, a gente fez um caso e conseguiu determinar o A e o B no exemplo numérico. Mas aqui, no caso teórico aqui, sempre que você tiver a função conhecida em dois valores distintos, você consegue determinar o valor de A, e até tem a fórmula, que é também usada, útil, tá, para fazer a conta, e você também consegue achar o valor de B. O valor de B, essencialmente, essa conta aí a gente não usa, tá? A gente faz uma das duas relações aí, a gente acha o valor de B de um jeito bem mais fácil aí, substituindo direto. Não precisa decorar essa forma. Essa aqui já é mais, assim, ela é natural, né? É um quociente de variações. É, chegamos aí a alguns teoremas, tá? A gente prova, né? O que a gente fez foi provar alguns teoremas. Primeiro teorema que a gente provou é que dados x1, y1 e x2, y2 pertencentes ao R2, que é o plano cartesiano, né? Aqui é o plano cartesiano, que a gente enxerga com o conjunto dos pares ordenados com x e y pertencentes aos reais, mas que tem toda essa abordagem geométrica de ser o plano coordenado, né? Plano cartesiano. Então, se a gente conhece esses dois pontos, e o x1 é diferente do x2, existe uma e somente uma função afim, de tal forma que o f de x1 vai ser o y1, o f de x2 vai ser o y2. Tá? Por que ela é única? Porque os valores de A e B, quando você tem a função afim, vão depender, vão ser calculados usando essas quantidades, tá? Elas vão sair a partir dessas quantidades, que é o que a gente provou aqui. O A, ele vai ser essa conta, e o B vai ser essa conta, que também depende de x1, x2, f de x1, f de x2, que é o y1 e o y2, tá? Outro resultado é esse aqui, ó, que a gente já praticamente usou lá mais atrás para fazer os gráficos, que diz o seguinte, que o gráfico de uma função afim, ele é sempre uma reta, tá? Qualquer função afim que você queira fazer gráfico, o resultado, né, do gráfico vai ser uma reta. Essa reta, claro que ela vai estar em posições diversas, tá? No plano, mas sempre é uma reta. E sabendo que é uma reta, o gráfico de uma função afim, você pode fazer o gráfico simplesmente com dois pontos. A gente conhece o axioma da geometria, que afirma que dados dois pontos distintos, né, por dois pontos distintos, passa uma única reta. Então, o gráfico, como ele é uma reta, é essa única reta que passa pelos dois pontos. Por isso que eu falo assim, para você fazer uma tabela, né, basta dois pontos. Você pega x e y aqui, como sendo função da função afim. Nesse caso aqui, basta você pôr um x1 aqui, obter um y1, um x2 aqui, obter um y2, e aí você traça o gráfico da reta, porque o gráfico da função, porque é uma reta. Não tem o que fazer aqui. Não tem complicação de se fazer o gráfico de uma função afim. Agora, como que a gente demonstra isso? Eu vou usar um argumento, tá? Eu tenho que ir um pouquinho lá para a geometria para poder fazer essa demonstração. Eu chamo a atenção que eu vou fazer uma demonstração
usando o argumento de distância. No livro do Gelson Yeze, ele usa um argumento de triângulo, semelhança de triângulos, tá? Os dois são corretos, são válidos, é bom que vocês conheçam aí esses dois argumentos. Para a gente saber que três pontos estão alinhados, a gente pode pensar em termos de distância. Tá? Então, três pontos estão alinhados. Deixa eu fazer uma reta mais bonita aqui. Esse é um conceito matemático muito interessante. Para dizer que três pontos... Peraí aqui. Três pontos vão estar alinhados. Vou chamar P1, P2 e P3. Se quando você vai calcular a distância de P1 até P3, ó, você calcula a distância de P1 até P3, eles é a mesma coisa se você calcular a distância de P1 até P2, mais distância de P2 até P3. Tá? E aí o P2 vai ser um ponto intermediário, né, do jeito que está na imagem. Essa é uma forma de você provar que três pontos são colineares, estão na mesma reta. Por que que isso funciona? Mais ou menos assim, eu vou argumentar por que que isso funciona. Imagine que o P2 não esteja na mesma reta, tá? Bom, a gente sabe que a distância entre dois pontos, ele é a medida desse segmento de reta, P1 e P3, né? Agora, se eu não tiver os pontos alinhados, olha o que acontece. Você vai ter essa distância aqui de P1 a P2, mais essa distância de P2 a P3. Com certeza, a soma dessas duas distâncias, né? Olha aqui. Essa aqui é a distância, essa aqui é a notação de distância, tá? De P1 a P3, P2, e a distância de P2 a P3. Nesse caso, a gente enxerga, né, que como forma um triângulo, a gente tem a desigualdade do triângulo. A distância de P1 até P2, mais a distância de P2 até P3, ela é maior do que a distância de P1 a P3. Isso aqui é chamado de desigualdade do triângulo. Então, se os pontos não estão alinhados, se somente se ele forma um triângulo. E aí forma um triângulo, essa distância fica maior. Então, quando dá exatamente igual, é porque os pontos estão alinhados. Se os pontos não tivessem alinhados, nós teríamos esse triângulo, e aí, valendo a desigualdade do triângulo, e aí não vale a igualdade, né? Certo? Entenderam? Então, provar isso aqui, provar essa igualdade, faz com que a gente conclua que os pontos P1, P2 e P3 estão alinhados. Essa é a ferramenta que eu vou usar para demonstrar. Observando que a fórmula da distância entre dois pontos é essencialmente o uso do teorema de Pitágoras, tá? E a gente chega na seguinte expressão. Ó. Se você tiver dois pontos, P1, P e Q, dois pontos arbitrários no plano, o ponto P tendo coordenadas A1 e B1, o ponto Q tendo coordenadas A2 e B2. A distância entre P e Q é calculada através da fórmula raiz quadrada de A2 menos A1 ao quadrado, né? Você faz aqui a diferença do A1 com A2 com A1 ao quadrado, mais a diferença de B2 menos B1 ao quadrado.
Eu uso essa fórmula aí para calcular a distância. E a gente tem que verificar essa fórmula aqui, se ela é verdadeira. O que a gente sabe? Que os pontos estão sobre o gráfico da função. Tá? E se eles são pontos sobre o gráfico da função, você vai ter o x1, f de x1. Aqui eu já substituo o f de x1 pela expressão dele. Ó. Você vai ter o f de x1 aqui. E aqui é a mesma coisa, que isso aqui é o f de x2, é um ponto sobre o gráfico, né? Lembre-se que um ponto sobre o gráfico é um ponto da forma x, fx. Tá? E aqui você vai ter o fx3. Eu vou calcular essas distâncias para ver se são iguais, essa expressão, usando essas expressões, essas fórmulas. Eu vou repetir aqui, porque senão eu não... fica difícil da gente fazer as contas. Ó. Você faz x1 e ax1 mais b. Depois P2 é x2 mais ax2 mais b. E o P3 é o x3 mais ax3 mais b. 3 pontos sobre do gráfico, né? E a gente tem que provar que eles estão numa mesma reta. Arbitrários, né? Pontos arbitrários. Faço a distância de P1 até P2 primeiro. P2 não, P3. Que seria a maior distância, tá? Aqui eu estou pensando que quando eu escrevo isso, como esses pontos aqui são arbitrários, mas eu posso pensar numa ordem entre eles, eu penso que o x1 é menor que o x2 e é menor que o x3. Eles são distintos também, tá? 3 pontos distintos. Bom, deixa eu tirar isso aqui. P1, P2, P3. Vou usar a fórmula da distância entre pontos. O que eu faço? Eu vou usar esse ponto e esse ponto. Uso a diferença nas coordenadas. Então, eu vou fazer x3 menos x1. Faz ao quadrado. Mais, aqui, eu vou fazer ax3 mais b menos a primeira coordenada do P1. A primeira ordenada, né? A ordenada aqui do P1. Vou ter menos ax1 menos b, tá? Já distribuindo o sinal, que tem um menos aqui. E eleva ao quadrado. Podemos cancelar esse b. Com isso, a gente também vai poder colocar o a em evidência. Isso vai dar x3 menos x1 ao quadrado, mais o a ao quadrado, tá? Veja que o a tem que ser ao quadrado, que ele é um produto ao quadrado, então fica ao quadrado em cada fator, propriedade da potenciação, x3 menos x1 ao quadrado. Esse termo aqui é fator comum, ó. Esse termo aqui é fator comum. Posso colocar isso em evidência também. Vai ficar raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado multiplicado por... cadê? Multiplicado por x3 menos x1 ao quadrado. E posso ainda colocar mais um passo aqui.
Eu vou colocar assim aqui, raiz quadrada de cada fator. A raiz quadrada do primeiro fator vai ficar, então, 1 mais a ao quadrado. E do segundo fator, vai ficar x3 menos x1 ao quadrado e raiz quadrada, você cancela. E observe que o x3 menos o x1 é positivo. E, portanto, em geral, é assim, a raiz quadrada de x ao quadrado não é x não, tá? É módulo de x. Mas como o x é positivo, aqui no caso, quando o x é positivo, vai dar o próprio x, se o x for positivo. É o que acontece. A nossa quantidade x3 menos x1 que está dentro da raiz é positiva e isso vai ficar só x3 menos x1. Essa mesma conta pode ser usada para calcular a distância de P1 a P2, tá? P1 a P2, eles são positivos, você vai fazer essa mesma conta, trocando os índices, vai chegar na fórmula raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, tá? Multiplicado, agora aqui que altera, tá? Em vez de x3 menos x1, vai ficar x2 menos x1. A conta é a mesma, né? Só muda os índices. E aqui eu ainda preciso calcular agora a distância de P2 até P3. E eu também repito, né, essa mesma conta, e por ser análoga, né, eu vou chegar em 1 mais a ao quadrado, só muda os índices mesmo, e aqui você vai ter o índice x3 menos x1, x2. Eu não vou fazer essa conta porque ela é a mesma, é só a repetição mesmo do que está aqui. Tá, e aí? Aqui, como a gente sabe que o x1, x2 e x3 estão alinhados na reta, no eixo x, ó, o x1, x2 e x3 estão alinhados, eles estão assim, ó. x1, você tem o x2 aqui e o x3 aqui. Vou desenhar assim, né? Não precisa ser o mesmo espaçamento. Por conta dessa condição aqui, tá? Isso faz com que o x1 não, eu acho que aqui a gente consegue somar, ó. Vejo que vai somar e vai dar a conta. Não preciso de mais nada. Vou fazer essa soma aqui. E vou ver que vai dar P1 e P2. Somando, vamos ter. Obtemos o seguinte, que a distância de P1 a P2 mais a distância de P2 a P3 é igual a essa soma de distância, mas aqui eu já coloco esse fator em comum. Vou fazer raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado em evidência, e ele vai somar, ele vai multiplicar o x2 menos o x1 mais esse outro termo, x3 menos o x2. Dá para cancelar alguma coisa aqui, né? Dá para cancelar o x2. Ó. E a gente fica com raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, multiplicando o x3 menos o x2, menos o x1, né? Menos o x1. Que é essa expressão, ó. Exatamente a distância de P1 até P3. Tá? Que é a distância de P1 a P3. Conclusão geral, portanto, P1, P2 e P3 estão alinhados. Ou estão na mesma reta, são colineares. Existem mil maneiras de falar isso.
Entenderam aqui? E por isso que a gente não precisa se preocupar. Quando a gente sabe que a gente tem uma função afim para fazer o gráfico, não há dificuldade alguma nisso. Certinho? Eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem um pouco. Dá para a gente falar mais, né? Um pouco mais de funções afim em geral. Em particular, as funções lineares, elas são as funções que modelam a regra de três. Olha só como ela é importante. Será que a regra de três é importante? Ela é muito importante. Ela é usada em diversas situações. A função que modela a regra de três são as funções lineares que a gente tem aqui no item anterior, né? Cadê nesse aqui? Esse item 4. São essas funções lineares aqui que modelam a regra de três. A gente chama isso de proporcionalidade, né? Veja que você vai pegar duas quantidades x e y e vai falar assim, ó, f de x é igual a x. Significa que x e y são proporcionais, né? E a proporção é o número a. Essas funções, elas têm outra propriedade interessante, tá? Imagine que você vai fazer, para essa função ax, você vai fazer f de x1 mais x2. Veja que isso vai ficar a multiplicado por x1 mais x2. Isso aqui vai dar para a gente a x1 mais, distribuindo, né? Fazendo a distributividade, a x2. Só que a x1 é o f de x1. E o ax2 é o f de x2. Isso dá para a gente a seguinte informação, que f de x1 mais f de x2 mais x2 é igual a f de x1 mais f de x2. Essa fórmula é muito interessante. O que você tem aqui? Você tem uma soma que está sendo feita no domínio. Ó, x1 mais x2. Você está fazendo aqui no domínio. E quando você faz o f de x1 mais o f de x2, é uma soma que está sendo feita na imagem. Tá? A função linear é uma função que ela preserva essa soma. Então, somar dois números e aplicar a função f é a mesma coisa que você aplicar a função f em cada entrada e somar o resultado. Ela faz assim, tanto faz a ordem que você faz a soma e a aplicação dessa função. As funções assim, essa propriedade que uma função tem, ela é chamada de aditiva. Tá? Então, funções lineares são funções aditivas. E a pergunta que a gente pode fazer é quais mais funções aditivas a gente tem, né, funções que têm essa propriedade aí. Essa resposta ela é um pouco difícil, ela é um pouco delicada mesmo quando a gente fala de funções reais, mas com um pouquinho de hipótese a gente consegue provar que são só as funções lineares que têm essa propriedade. Se a gente pensa numa função que ela é crescente ou decrescente, só tem a função linear, só tem esse tipo de função aqui, né, que satisfaz essa propriedade. Agora, se a gente pensa em funções sem condição nenhuma, aí ela é um conjunto de função bem... Existem funções muito estranhas de R em R. Podem existir funções que têm essa propriedade e não serem monótonas, mas essas funções, elas são difíceis de a gente manipular. Todas as funções elementares aí que a gente tem já são úteis para a gente fazer modelagem. E a gente pensa em funções desse tipo com algum tipo de monotonicidade, né? Ou crescente ou decrescente. A gente vai ver que o estudo dessas funções aqui, para a gente saber se é uma função linear ou uma função afim em geral, ela é crescente ou decrescente, basta olhar para esse número A. Esse número A ele traz muitas e muitas informações. Antes da gente entrar na teoria,
Eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem para mostrar para vocês o GeoGebra. Acho que é a primeira vez assim que eu vou mostrar ele. Ele tem a versão aí para celular também, tá? Ele é online. Ele é esse programa. E como é que a gente usa ele? Tá? Eu vou usar. Você pode simplesmente pensar em fazer um gráfico de função, né? Você pode chegar aqui e falar assim, vou fazer uma função e formas de você digitar a função. Você pode digitar aqui, ó. Você pode escrever simplesmente y igual a alguma coisa aqui. Vou usar esse aqui que é mais bonito, né? Vamos pensar aqui numa função 3x mais 1, tá? 3x mais 1. Você podia mais 1. Veja que você dá Enter aí e aí já aparece o gráfico da função 3x mais 1. Aqui o valor do intercepto, o y, né? Ele aqui é 1, tá? Se você observar aqui, ó, ele está quadriculado em 2 unidades, né? Se você, aqui no celular, basta você abrir o dedo aqui, você vai ter o zoom mudando, né? O tato aqui no zoom, né? Nos dedos. Abre os dedos no zoom. No computador, você pode apertar Ctrl Ctrl e mais, Ctrl e menos. Eu acho que é assim no computador. Ctrl e mais, Ctrl e menos. Ctrl menos. Veja que aqui a gente tem um gráfico, simplesmente. Se você quiser saber informações, você consegue mais ou menos visualizar aqui. Ó. Por exemplo, qual o valor que a função tá qual que é o zero dessa função? Em que valor ela tá se anulando? Aí você pode até marcar um ponto aqui. Ó. A gente tem as opções, esse programa tem várias opções, a gente vai conhecendo aos poucos. E a gente pode marcar um ponto. Imagina que eu quero marcar justamente esse ponto. Marquei ali um ponto a mais, mas imagina que eu queira marcar esse ponto aqui, ó, o ponto A. Quem é o ponto A? Ele já deu ali, ó, menos 0,33. Né? É porque o zero dessa função é menos um terço. Tá? Menos um terço é o zero dessa função. Assim, só fazendo o gráfico não é interessante, né? Veja que a gente tem apenas uma função e fez o gráfico. Isso vai ficar muito estático. Esse programa é um programa de geometria dinâmica. O que quer dizer isso? Que a gente pode fazer muito mais coisas com essa função, com esse programa. Eu vou mostrar algumas. Deixa eu apagar essas duas funções. Aqui. Ela não aparece. Vamos pegar aqui e apertar esse botãozinho aqui, tá vendo? A igual a 2. Eu vou pegar ele, vou colocar aqui, ó, um controle deslizante no meu gráfico. Esse controle deslizante, ele é assim, é uma variável. O A vai ser o próprio coeficiente, esse coeficiente da função afim. Ele vai variar de menos 5 a 5. Você pode fazer a variação dele de diversas maneiras. Aqui eu vou colocar um incremento de 1 unidade para ele variar nos inteiros. Então ele vai ficar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o meu incremento. Ó, veja que agora que eu tenho ele ativo, ó, veja a variação dele. Ó. Ele fica variando de 0 a 5. Tá? Ele varia discretamente, porque eu coloquei esse incremento, essa variação dele, é em uma unidade. Veja que aqui ó, no lado, ele tem um botãozinho assim de um play, né? Tá vendo esse play? O que acontece se eu apertar esse play? Ele varia, tá? Ó, ele varia lá no gráfico. Então esse controle, ele é um parâmetro variável.
Aí você pode perguntar, não, mas e aí? Você vai ficar esse gráfico aí só indo para um lado para o outro, né? Não, aí a gente ainda vai colocar ele numa função. E o primeiro tipo que a gente pode pôr é fazer o gráfico de uma função f de x, ó, o f de x vai ser ax, só que esse a variando. Usa o azinho aqui, ó, o a é o a mesmo, tá? Porque a gente chamou ele de a, então dá o mesmo nome para ele. A multiplicado por x. Será que ele vai ver? Vamos ver se ele consegue resolver. Ele fez o gráfico. Olha só, no caso do menos 1, ele fez para a gente. E agora, por que esse programa se chama, é chamado de geometria, programa de geometria dinâmica? Porque ele é dinâmico, ele se mexe, ele se move. Se eu pegar agora esse parâmetro e pedir para ele se animar, né, ele vai se animar e ele vai variar a função, ó, de acordo com esse parâmetro, né? Então, veja que qual é o comportamento da função ax quando eu vario o x. Os valores negativos, vejam como é o comportamento da função. Aí ele já dá um pulo, né? Aqui a gente também pode fazer mais coisas, tá? Um exemplo é que você pode mudar de cor, né? Fiz fazer aqui, mexer com configurações, ó. Esses três pontinhos você muda de cor. Eu mudo o estilo também. Você vou imaginar assim, preto não é uma cor bonita para o meu gráfico. Aí você pode alterar. Aqui tá estranho, né? Deixa eu ver. Vou colocar vermelho. Aqui ele tá dando escala de cor aqui. Vou pegar esse vermelho aqui. Aqui, melhor. Ó, coloquei vermelho, né? E eu também posso aumentar um pouquinho a espessura aqui. Se você quiser um pouco mais grosso, você pode pôr também. Mudar os nomes, se você chamou ali a função de g, se você quiser mudar o nome dela para outro nome, você pode pôr aqui também. E eu vou também agora exibir o rastro dessa animação. Vamos ver o que acontece quando a gente anima o rastro. Então ela vai dar todas as opções, ó, dos parâmetros. O que acontece, né? Olha só. Quando a gente varia essas funções, né? A gente chama de família de funções, a gente, a gente vai obter isso, né? E eu acho que isso ilustra, né, que esse coeficiente, ele está relacionado com, com a inclinação da reta, né? Veja como se inclina a reta. Então tem a ver com A. Assim, se o número for positivo, quanto maior o número, mais inclinado ela fica. E isso eu posso ilustrar mudando um pouquinho esse controle deslizante, tá? Esse aqui é assim, ó, o rastro, como que a gente tira o rastro? Se você pegou aqui e dá uma mexida aqui, ele tira o rastro, tá? Ele é um rastro, ele só fica depois da animação um pouquinho ali, se você bagunçar ele, medir ele, bagunçar ele, aí ele altera. Vamos colocar mexer nesse parâmetro. Esse parâmetro aí, imagino que a gente queira analisar os parâmetros, o que acontece quando ele fica positivo. Eu vou pôr de 0 a 5. Não, mas de 0 a 5 é um número grande. Eu vou querer de 0 a 5. Faz assim, eu vou colocar outro controle deslizante, já que esse aí não quer me ajudar hoje. Apago ele e faço outro. Controle deslizante. Aí ele é de 1, aí eu coloco de 0.
incremento de 0,2, eu vou pôr até 3. Ok, ó, deu certo. Só que agora ele vai variar muito, né? Que tem 0,1, 0,2, 0,2, né? 0, 0 e 2. Eu faço a mesma função. Y igual a x. Tá. Eu vou pedir duas coisas, né? Primeiro, para animar e ver o que acontece com o gráfico. Ó, o 2 vai aumentando, vejo que a inclinação vai aumentando, né? A forma que se inclina aumenta. Se a gente diminuir, diminui-se também a sua inclinação. Esse número A está relacionado com a inclinação da reta. Olha só como é a inclinação 0,2, ó. Bem pequenininha, bem baixa, né? Inclinação 0 é paralelo ao eixo X, né? Isso que acontece com esse tipo de gráfico. Se eu pedir aqui para animar, além de animar, colocar o rastro, ó, exibir o rastro. Então veja aí o rastro dessa família de funções que vai ficando, né? Ó. E outras, são todas inclinações positivas, né? As inclinações positivas da retas que ficam entre o primeiro e o terceiro quadrante. São gráficos com aspecto crescente. A gente vai ver que o A positivo vai dar funções crescentes, o A negativo vai dar funções afins decrescentes, né, em geral. Bom, eu vou tirar esses aqui, ó. Aí, ó, para sumir, é só dar uma mexida aqui e ele já desaparece. Agora eu vou fazer um outro controle deslizante. Vou pôr aqui. Vou chamar de B, né? Já me chamou de B aqui, ó. De menos 5 a 5, eu vou colocar o incremento 1. Tá? Tá ótimo o incremento 1. Que tipo de função eu vou fazer agora? Eu vou fazer as translações. Como são as translações? Y igual a x mais b. Ó, y igual a x mais b. Dou Enter. Eu estou com b igual a 1. Se eu fizer o b igual a 2, olha lá o que acontece. Vamos animar para ver como fica esse gráfico. Essa família de gráficos, né? Quando o B é 5, ele vai lá no 5. 4, 3, 2, 1. Observe no intercepto. Ele vai mudar exatamente o intercepto. Mas a inclinação é a mesma, né? É x mais 2. Ó. São todas retas paralelas. Agora eu vou deixar o rastro. Né? Exibindo o rastro, ele vai e volta, tá? No parâmetro. Então, é uma família de retas paralelas aí, que no caso que dá, né? São todas as retas com a mesma inclinação, portanto, são paralelas. E isso faz com que esse número V, ele não altere a inclinação da reta, né? A reta está com a mesma inclinação. Ele interfere nesse intercepto. Onde que cai o intercepto no eixo Y? Beleza?
E aí você pode pegar uma família de funções, né, dados A e B, você pode pensar em fixar o A e fixar, ou fixar o B, né? Se você varia os dois, fica um pouco estranho, né? Mas você pode pensar em variar o A e variar o B para ver o que acontece com essas famílias. Veja que o B ele tem, ele tem essa questão da inclinação, o B, né? O B tem essa interseção com o eixo Y, e o A tem a ver com a inclinação da reta, tá? Como que ela está inclinada aí no plano cartesiano. Você tem dúvida de alguma com relação a esse programinha? Esse programinha, hora ou outra, a gente vai mexer nele, tá? Tem uma outra construção que eu posso falar agora, que a gente fez um exemplo aqui. Agora eu vou resolver um exercício que a gente fez, mas eu vou resolver ele no GeoGebra. Deixa eu falar o exercício, só para a gente finalizar aqui a nossa aula. Eu vou voltar para lembrar qual que é o exercício. Foi exatamente esse exemplo. A gente tinha a função afim passando pelos pontos 1 e 2. A gente achou que era menos 2 e 4. Ó, os pontos 1 e 2, tá? Deixa eu até anotar aqui que você tem os pontos 1 e 2 e os pontos 3 e menos 2. Nós obtemos a função afim menos 2x mais 4. O que eu quero fazer? Eu vou resolver esse exercício da seguinte maneira. Eu vou marcar os pontos. Como que eu marco os pontos aqui? Você pode usar o botão de ponto e marcar lá a sua posição, ou você pode marcar aqui, ó, o ponto. Você usa... Cadê? Aqui, ó. Eu vou marcar o ponto 1 e 2. 1 e 2, marcando ponto. Tem lá, 1 e 2. Deixa eu diminuir o zoom para vocês verem. Ah, não, aumentar o zoom. Diminuir não, aumentar o zoom. Ó, o ponto 1 e 2 foi marcado. Agora eu vou marcar o ponto 3 e menos 2. O ponto 3 e menos 2, vírgula, menos 2. Está aí o ponto 3 e menos 2, marcado. O que eu vou fazer? Eu vou usar as ferramentas do GeoGebra para poder traçar a reta que liga esses dois pontos. Então, tem aqui, ó, do lado do ponto, tem várias opções. Ó. Eu tenho reta, segmento de comprimento pico, semi-reta, eu vou usar reta. Esse botão reta. O que ele faz? Ele ele descreve a reta definida por dois pontos. Então, tem o ponto A e o ponto B. Então, vou clicar aqui, marcar o ponto A, selecionar o ponto A e vou selecionar o ponto B. Tá? Opa, peraí aqui. Pronto, aí fez. Selecionou A e foi para o B. E aí, professor, o que tem? O que o GeoGebra fez pela gente? Ele exibiu a equação da reta aqui, ó, do lado. Do lado aqui a gente tem a, a equação da reta, ele chama reta I, e a sua equação é 2x mais y igual a 4. Se você observar lá no nosso problema, aqui, ó, a reta, eu marquei um ponto C. Espera aí que esse ponto C estava penetra. A reta é 2x mais y igual a 4. Se você isola o y, você vai ter
menos 2x mais 4, que é o que a gente obteve na resolução do problema. E é uma forma de resolver, você resolveu graficamente o problema. É perfeito isso, porque além de você saber fazer a conta, você também está entendendo geometricamente o que está acontecendo. Tá? Sempre esses problemas aí você pode tentar trazer para cá, para essa visualização gráfica, que é muito útil, muito interessante. Eu vou encerrar a gravação agora.